tem uma coisa que, um lugar que tem coisas antigas, ruínas, é aqui na cidade de Roma, né? Aqui mesmo do lado, aqui não dá para ver daqui. Nós temos o Coliseu, o Fórum Romano, um monte de ruínas. Porém, aqui no meio de Roma, nós temos esse monumento enorme, que aqui, ó, dá para ver uma parte só. Olha aqui, ali a estátua de Vittorio Emanuele, né? Deve ter o quê? Não sei qual a idade disso, porque se tiver 150 anos é muito, né? Mas para Roma não é nada, novíssimo, no meio de Roma. Agora, por que esse monumento, né? Esse Vittorio Emanuele deve ter sido muito importante, né? Por quê? Fazer um monumento desse, né, para ele, né? Então, mas eu queria contar a história um pouco desde o começo. Como todos sabem, aqui é Roma. Roma era a capital do Império Romano, lógico, né? De milênios atrás, né? E como todos sabem, né? No Império Romano que nasceu Nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a igreja, e a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano. Porém, aqui em Roma se estabeleceu a sede da igreja, o papado, se estabeleceu aqui, desde São Pedro até os dias de hoje, né? Estamos com Leão XIV hoje, né? Então, Roma passou a ser a cidade dos papas. De repente, veio o imperador Constantino, que acabou com a perseguição aos cristãos, né? Ele próprio virou cristão, e Constantino transferiu a capital do império, fez uma nova capital, que foi Constantinopla, que hoje, infelizmente, está nas mãos dos pagãos, é Istambul, né? Faz parte da Turquia hoje, infelizmente. Mas, quando Constantino transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla, Roma passou a ser, e ficou mais do que nunca sendo, a cidade dos papas, tá? Aí alguém pode me dizer, mas Constantino não doou Roma para os papas. Isso é mentira, tá certo. Aquele documento que seria a doação de Constantino para os papas, isso realmente não é válido, mas tacitamente foi isso que aconteceu. Quando a capital foi transferida para Constantinopla, todos os problemas, tudo era resolvido pelos papas. Não é à toa que, por exemplo, São Leão Magno, foi ele, o papa da época, que foi convencer o Átila, né, o Uno, a sair de Roma, né, de Roma para não saquear a cidade de Roma, certo? Depois ele fez a mesma coisa, acho que com os godos, se não me engano. Ele não evitou o saque, mas pelo menos evitou a violência aqui em Roma, né? Então os papas que passaram a governar na prática a cidade de Roma, até que veio Pipino Breve, tá? Por volta de 750, 770, não lembro o ano exato, que aí sim formalmente doou Roma e todo o centro da Itália para o Papa. Aí sim surgiram os estados pontifícios, tá? Aí sim oficialmente. Aí não é só tacitamente, é oficialmente todo o centro de Roma passou a pertencer ao Papa. E mais ainda a cidade de Roma, né? Até que por volta do ano 1870 houve a unificação da Itália. Só que com a Itália unificada tinha um problema. Bem no meio dela tinha os estados pontifícios, né? O que fazer com isso daí, né? Vai ficar a Itália dividida em duas, né? Com os estados pontifícios no meio? Não. O que fizeram? Fizeram uma guerra contra a igreja e acabaram com os estados pontifícios, certo? E aí eu pergunto para vocês, o Papa da época, Pio IX, o que ele achou disso? Ele gostou? Não, claro que não gostou. Tanto que ele convocou um exército para guerrear. Houve uma verdadeira guerra nesse sentido. A igreja se defendendo, tanto que o Papa disse para o exército dele, olha, permaneçam nas fronteiras apenas para se defender. É a guerra justa que o Papa entrou, né, da parte do Papa, né? E o exército dos Carbonários, né, comandados por Vittorio Emanuele, pelo Garibaldi, sei lá quanto, né, lutando contra a igreja, contra os estados papais. Até que o Papa não resistiu e teve que capular, né, teve que entregar os estados pontifícios, certo? Porém, a princípio, a capital da Itália não deveria ser Roma, ia ser Florença, certo? Só que houve um movimento, principalmente liderado por Garibaldi, gritando ou Roma ou a morte, né? Invadiu Roma e o Papa teve que se refugiar no Vaticano, certo? Onde ficou até hoje, certo?
Para quem não sabe, a residência do Papa não era no Vaticano, certo? Era, se eu não me engano, no Palácio Esquilino, que hoje é a sede do governo da Itália. Ou seja, além de terem acabado com os Estados Pontifícios, além do Papa ter que ficar refugiado no Vaticano, certo? Ainda puseram o Estado Papal como sendo a sede do governo da Itália. Se isso não é provocação, não sei o que é, né? E até que depois veio com o Mussolini a concordata que estabeleceu o Estado do Vaticano. Só que o Estado do Vaticano não é nada, é uma quadra, né? Na verdade, a cidade dos papas é Roma. Roma, tanto que a gente canta no hino pontifício, né? A gente não canta o Vaticano eterno, a gente canta o Roma eterna, né? Roma eterna dos mártires dos santos, né? Roma é a sede da igreja, não só o Vaticano, certo? Só que a igreja teve que se contentar com o Vaticano, certo? É interessante para vocês verem, se o Vittorio Emanuele está aí, aquele monumento enorme, né? Será que ele merece? Eu queria ler a carta que o Papa Pio IX escreveu para ele nessa época, né? Que o Papa já teve que se refugiar no Vaticano, né? Olha o que o Papa disse para esse Vittorio Emanuele, né? Majestade, não se admite vossa majestade, então ele chama o Vittorio Emanuele de majestade, ou seja, está reconhecendo o reinado dele, certo? No fundo, essa é a minha opinião, talvez o Papa Pio IX, ele que era italiano, talvez ele não fosse contra a unificação da Itália, certo? Mas ele foi contra o quê? A extinção dos Estados Pontifícios, né? E principalmente a perda de Roma, né? Então ele diz aqui, não se admite vossa majestade por ler algumas de minhas linhas. As circunstâncias me aconselharam e a situação a que Roma foi levada me obrigam a isso. Dizem que esta metrópole esteja destinada como capital da Itália. Então ele está questionando Roma ser capital da Itália. Mas como eu não conheço outra Roma, senão aquela que pertence à Santa Sé e é capital do orbe católico, parece-me que o trabalho da Revolução tenha feito desta grande cidade não a capital da Itália, mas da desordem, da confusão e da impiedade. A opressão dos bons, material e moral, é cotidiana. Não basta a opressão nas vias públicas, porque se deseja a opressão também nas casas. Os conventos ocupados, as virgens esposas de Jesus Cristo perturbadas e ameaçadas em seus sagrados retiros, é uma operação de péssimo instinto que se agigantou nesses dias. Será possível que depois de ter usurpado, olha o tema que ele fala, ou seja, foi roubada, Roma foi roubada dos papas, né? Ter usurpado este último limiar do domínio temporal, se queira atacar o Papa no exercício do domínio espiritual, perturbar os conventos e os homens religiosos que ali habitam, é tomar do Papa uma parte dos auxílios dos quais ele se vale para o cumprimento das tarefas e do governo da Igreja Universal. Então, o Papa falando da importância dele ter uma capital dele, ter o Estado Papal, né? Tudo isso e qualquer coisa a mais que eu poderia dizer prepara aqueles castigos com os quais Deus irá punir seus inimigos quando a medida ficar completa. Ou seja, ele está invocando o castigo de Deus. Está invocando o castigo de Deus. Olha, se um Papa falasse isso para mim, eu ia ficar muito preocupado. Majestade, dói-me dizê-lo, mas esteja certo de que depois de ter gritado morte ao Papa, gritar-se-á morte ao Rei. Quanto a mim, estou tranquilo e me coloco nas mãos de Deus. Pode dizer, Vossa Majestade, que está igualmente tranquilo? Então o Papa está dizendo, eu estou com a consciência tranquila, mas e você, Vittorio Emanuele? Você está tranquilo? Né? Se ainda se recorda das instruções recebidas nos princípios de religião que lhe foram gravados no coração em seus primeiros anos, não. Não pode dizer que está tranquilo. Ou seja, o Papa está dizendo, se você é católico, né, como você nasceu católico, foi criado no catolicismo, certamente você não está tranquilo. Pense, pois, e reflita. Enquanto isso, querendo eu exercer a missão que me veio diretamente de Deus, penso nomear novas pessoas para ocuparem ao menos uma parte das muitas sedes vacantes na Itália. Né? Então o Papa falando, olha, pelo menos isso, né? Pelo menos eu posso nomear os bispos pela Itália fora, né? De resto, eu rogo a Deus de todo o coração que lhe conceda as luzes necessárias para sair de tantas trevas, as forças necessárias para se livrar de tantos males e acolher em seu ânimo aquela paz que unicamente em Deus se pode desfrutar.
né? Então, o que eu acho, para terminar, mais assintoso é o fato desse Vittorio Emanuele, né, ele e o sucessor dele, Humberto, estarem sepultados lá no antigo Panteão, que é uma igreja católica, né? Como pode eles estarem tendo guerreado contra a igreja e estarem agora numa igreja católica? Eu acho isso um absurdo, né? Mas é o que aconteceu. Enfim, esse Vittorio Emanuele, herói ou vilão? Na minha opinião, não é herói, é vilão. Agora, vamos dizer o seguinte, mas nós como italianos, que eu também sou italiano, né? A Itália não é um grande país, não foi bom para a Itália essa unificação. Então, afinal, a Itália é um grande país, é um ótimo país. Sim, eu concordo. E ela nos orgulha, nós temos orgulho de ser italianos, né? Que bom que houve a unificação. O problema não foi a unificação da Itália, o problema foi o que fizeram com os estados pontifícios, certo? Poderia ter sido diferente. De repente tem a Itália do Norte e Itália do Sul. Qual o problema? Não tem os Estados Unidos com o Alasca, tem no Canadá no meio, por exemplo, né? A própria Itália tem duas ilhas, a Sardenha e a Sicília. E qual o problema, né? Não seria problema nenhum, né? O problema não é a unificação da Itália em si, o problema é o que fizeram com os Estados Pontifícios, né? E já que eu citei Garibaldi, né? Nós brasileiros conhecemos bem o Garibaldi, né? Ele é o mesmo que esteve lá no Rio Grande do Sul fazendo outra revolução, né? A Farroupilha, né? Só que lá ele queria separar o Rio Grande do Sul do Império Brasileiro, né? E aqui ele lutou para unificar a Itália, né? Parece contraditório, mas na verdade não é contraditório, né? Porque o objetivo dele, tanto lá como aqui, era lutar contra a igreja. Lá separando o Rio Grande do Sul do Império Brasileiro, que era o Império Católico, e aqui unificando a Itália e acabando com os Estados Pontifícios, ou seja, de uma forma ou de outra ele lutou contra a igreja, né? Talvez a serviço da maçonaria, não sei, né? Então é isso que eu queria dizer. Para mim, Vittorio Emanuele não é herói coisa nenhuma, ele é tido como herói da pátria na Itália, porque, claro, ele foi o primeiro rei da Itália, né? Mas para mim não é herói, pelo contrário, ele é um vilão, como o próprio Pio IX escreveu aqui na carta dele. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.